Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui encerrando a nossa terceira semana de gestão de projetos, né, com uma temática de empreendedorismo científico. E eu tenho uma honra enorme de receber aqui meu amigo Ricardo Iog, né, um colega de muito tempo, né, profissional, né, professor, consultor, mentor, né, conselheiro, enfim. Acho que uma lista assim razoável, né? E uma pessoa qualificadíssima e um amicíssimo, e creio que todo mundo vai gostar muito dele. E aqui comigo um jovem empreendedor, né, Pedro Bittencourt, né, que criou a Green Ant, né, vai contar um pouco a história, primeiro o que é a empresa, né, o propósito, né, e essa veia de empreender, e empreender usando a ciência. Então, isso é muito interessante. Acho que a gente vai ter uma noite bastante qualificada aqui. Quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui conosco, né, e nos assistindo, né, a esperança é que possamos ter uma noite bastante agradável e cheia de contribuições e de formação. Mas antes da gente iniciar, eu queria só passar uma mensagem aqui de meus sentimentos de pesar aí para as famílias brasileiras, as quase 400 famílias que perderam seus entes queridos, né? Então, vai aqui um sincero sentimento de pesar e com uma esperança enorme de que a gente possa virar essa página e retornar e seguindo as nossas vidas e construindo aí uma sociedade, um país, um mundo melhor a partir da compreensão um pouco dessa situação que a gente está vivendo. Mas, enfim, peço também a todos que estão aqui, que não estão inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva, né, dê o like, enfim, estamos começando a nos ambientar, né, com esse mundo aí dos youtubers e de uma forma geral, mas estamos sempre buscando novidade, então quem está interessado em assuntos que se relacionam em projetos com demais outros assuntos, nos busquem. Eu acho que seria um bom momento de nós interagirmos aí. E como fechamento, eu tinha comentado, eu passo agora a palavra ao meu amigo Ricardo, para ele dar uma fala, e depois o Pedro, e depois eu retorno a palavra ao Ricardo para ele proferir sua palestra, né? Então, Ricardo e Pedro, só para dar um oi para todo mundo aí, um pouco de boas-vindas a todos. Bom, obrigado. Obrigado, José. É um prazer estar aqui, né? Na verdade, entre amigos. Então, eu acho que vai ser um bate-papo super legal. A ideia é provocar alguns insights para quem está vendo aí a gente agora também. A gente vive um momento de desafio, né? Como o Zé Rodrigues comentou, mas a gente também enxerga algumas oportunidades que, através aí de pesquisa, ciência, tecnologia, a gente pode estar superando. Então, a ideia aqui também é entender a realidade, mas também poder ajudar as pessoas a enxergarem aí ali na frente, quando todo mundo estiver vacinado, um novo mundo, né, que a gente possa estar, enfim, sendo melhor como profissionais, como pessoas, mas também criando um ecossistema mais robusto de inovação que a gente tanto precisa para o Brasil aí. Certo, Pedro? Com certeza. Certíssimo. Bem, obrigado a ambos mais uma vez pela presença. E agora eu passo a palavra ao meu amigo Ricardo para ele proferir a sua fala. Eu desejo uma excelente fala. E vamos estar aqui a ouvi-lo, né, e acompanhar a sua fala. Bom, obrigado de novo, agradecer aí, né, o convite, né, e fico sempre muito honrado e sempre é um prazer estar aqui, né? Especialmente com o Labcel, a gente já tem uma jornada há muito tempo aí de várias iniciativas conjuntas, então é muito bom estar aqui de novo, né? Eu tenho alguns slides aqui que eu quero passar, né? Isso aqui é até para esquentar a nossa conversa, depois com o Pedro também, né? Com o Zé Rodrigues, para falar o que é esse bicho que a gente está chamando de empreendedorismo científico aqui, né? Esses slides já deixo aqui à disposição também da organização do evento, então quem quiser depois aí, eu não sei como, enfim, talvez por isso que é importante estar se cadastrando lá, porque eventualmente esse material pode chegar a vocês aí de alguma forma. Muito bem.
Falando rapidamente, né, de quem sou eu, né? Eu sou um engenheiro mecânico automobilístico, né, que se formou na Faculdade de Engenharia Industrial lá em São Bernardo do Campo, mas eu costumo dizer que eu era nerd antes do termo nerd existir. Então, né, eu gostava muito de tecnologia, minha vida profissional, até como técnico e depois como executivo, sempre foi olhando para a parte de inovação e tecnologia. Duas tecnologias que eu colaborei bastante, né, até para divulgação e disseminação no Brasil. Uma foi o uso de computação gráfica em ambiente técnico, então, o uso de sistemas de CAD e CAM, essa parte mais integrada de manufatura, que hoje se chama de indústria 4.0. E a outra foi a impressão 3D. Ajudei a trazer a impressão 3D para o Brasil na final da década de 90. Era tão disruptivo que as pessoas não sabiam, ou as empresas não sabiam nem o que fazer com essa tecnologia. Minha vida seguiu como executivo, fui head de uma multinacional americana, ainda como head, né? Eu acho que foi lá mais ou menos que apareceram os primeiros convites aí com o Zé Rodrigues para fazer algumas apresentações, palestras aí na UF, né? E aí, em 2009, decido fazer um sabático, faço aí o meu mestrado, e aí eu dou um novo rumo à minha vida, olhando muito para o ecossistema de inovação, né? Tenho colaborado muito na integração dos atores, no fortalecimento daquilo que a gente chama de ecossistema de inovação. Hoje eu sou membro da agência PUC-Rio de Inovação, sou membro do comitê de desenvolvimento do Centro Técnico Científico da PUC do Rio também, mas eu estou colaborando com a ANPEI, com a SAE Brasil também, no Comitê de Transformação Digital, colaboro com programas tipo Inovativa, que é o maior programa de aceleração de startups da América Latina, comunidade Open Innovation, e acabei desenvolvendo um framework de inovação, que é um modelo aberto, usado por muitas empresas, né? E ele nasceu aí para apoiar um projeto chamado NAGE, que era o Núcleo de Projeção e Inovação da FINEP, e depois decidi deixar esse modelo aberto para que as empresas possam estar utilizando para fazer o seu planejamento estratégico de inovação. Como falei, esse material é de vocês, e aí eu quero começar a falar um pouco desse ambiente que a gente enxerga, às vezes, a universidade, né, como fonte de saber, e aí a gente enxerga, por exemplo, olhando alguns dados sobre publicação científica, o Brasil, inclusive, olhando para as Américas, né, ocupa aqui uma posição de destaque, né, comparado aí, com outros países. É óbvio que Estados Unidos, Canadá tem uma questão muito mais destacada em publicações, né? E a gente vê no mundo, aqui na Europa, né, como é que está essa questão de publicação científica. China, um gigante lá na Ásia, Japão também e Coreia do Sul, né, que são os três principais. Aí a gente vê a questão relativa, né? O Brasil, esse aqui está aqui embaixo, olhando para as Américas, Europa, né? A gente tem até um papel relativamente bastante compatível, né? No ranking global de publicações aqui, ocupando a 15ª posição. Para um país que é 10ª economia do mundo, ser 15º em publicação científica, está bem compatível. O grande problema que a gente tem, pessoal, é que quando a gente vai para o ranking global de inovação, o Brasil ocupa a posição 62. Aí está o nosso grande desafio, né? E se a gente olhar para o ranking com destaque para a América do Sul, América Latina, se aparece como destaque Chile, México e, pasmem, Costa Rica, né? Esse aqui são dados do relatório do Global Index de 2020, 62 para a 10ª economia do mundo, 15º em publicação científica. Olhando aqui, a gente enxerga também que a gente precisa melhorar um pouco essa interação daquilo que a gente chama do ecossistema de inovação. Se não melhorar isso, a gente não consegue sair dessa posição que é incompatível
para o Brasil no ranking global de inovação. E esse é o desafio. A gente é 15º em publicação e 62 de inovação. E aí eu começo aí a desenhar a importância do empreendedorismo científico, né? É isso que vai fazer o Brasil melhorar o posicionamento nos rankings globais, e isso também naturalmente impacta na economia do país, melhorando aí o desenvolvimento econômico também de alguma forma. Isso daqui é um gráfico que mostra mais ou menos, né, a parte da maturidade de tecnologias, né? A gente conhece isso aqui como TRL, né? Que é o nível de maturidade tecnológica, o nível de prontidão tecnológica, que vai de uma escala de 1 a 9, dando mais ou menos o ciclo de uma ideia que chega a ser inovação. Ele nasce lá na academia, depois existe uma fase de interação academia e indústria para absorver essa tecnologia para chegar no mercado, e depois fase de industrialização e produção e comercialização. Naturalmente seria isso, mas o que acontece muito é aquilo que a gente chama do Vale da Morte. Exatamente nessa interação academia e indústria, e isso é o que possibilita a geração do empreendedorismo científico, que vai ajudar nos rankings globais de inovação, a gente enxerga também esse trade-off. Uma ideia começa com muito risco e zero valor, e conforme eu vou materializando, né, eu vou avançando aqui nessas fases do TRL, eu vou diminuindo o risco, vou aumentando o valor. E o Vale da Morte é exatamente esse gap que a gente tem, onde muita coisa que nasce aqui não chega no mercado, né? Às vezes tem alguns desafios, alguns gargalos. E um dos gargalos que a gente tem é exatamente provocar a maior interação da academia e indústria, para que a gente não fique só apenas na publicação científica, mas que isso possa gerar um empreendedorismo científico. Daqui a pouco vocês vão ouvir o Pedro falar aqui, falar um pouco da história da Greenent, e vocês vão enxergar um case, um exemplo de como que isso pode ser possível, tá? Nesse ponto, para isso acontecer, a gente precisa ter exatamente um trabalho do ecossistema de inovação, ou seja, a academia, a indústria e o governo interagindo, né, nesse modelo que a gente chama de hélice tripla, onde cada ator aqui ajude a desenvolver esse ambiente mais inovador, né? O governo sendo facilitador e regulador nesse ambiente, a academia sendo o grande gerador aí de conhecimento, tecnologia, e a indústria materializando isso na forma de inovação. É isso que faz, por exemplo, em algumas regiões do mundo, a gente ter aquilo que a gente chama de distrito de inovação. São ambientes que nascem no entorno, às vezes, de uma universidade, que cria aquele ecossistema favorável para o surgimento de startups, de aproximação da indústria para dentro, próximo da universidade, e isso faz as hélices da inovação girarem e provocarem inovação. Então, Boston, se a gente olhar lá, olhando MIT, Harvard, é um caminho. O Vale do Silício com Stanford, Barcelona, outro exemplo tradicional, Porto Digital, que a gente tem lá as universidades, e aí destacando a Universidade Federal de Pernambuco. O Pacto Alegre, que é um movimento mais recente, que eu recomendo, inclusive, para quem quiser ver um distrito de inovação nascendo, é uma ação que está unindo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unicinos e a PUC do Rio Grande do Sul, nesse ambiente, né, de criar esse distrito de inovação de Porto Alegre, né, e trazendo todos os outros atores governamentais e de indústria para dentro dela. E aí eu costumo dizer que a gente precisa preparar, eu gosto de vinho, né, criar esse ecossistema, eu gosto de chamar de terroir. Não basta ter uma boa uva, eu tenho que ter todas as condições favoráveis para que aquela uva possa produzir um bom vinho. Esse ambiente favorável é o que faz, por exemplo, essa aqui é uma linha do tempo que mostra a quantidade de unicórnios, startups que valem mais de $1 bilhão. Até
janeiro de 2014, era uma ou outra que aparecia, né? Você tem um Airbnb aqui, um SpaceX, um Dropbox, mas a partir de 2014, olha o que acontece. O surgimento de muitos unicórnios, né? O fato é que a tecnologia está democratizada e o ambiente favorável e desse ecossistema estava propício para isso, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Então, se a gente olhar também para a questão de propriedade intelectual, o Brasil está na posição aqui de patentes 24, marcas, na posição 12 e de desenho industrial 20, ou seja, compatível ainda com a 10ª economia. O que a gente precisa é trazer o conhecimento científico da universidade numa colaboração com esses outros atores do ecossistema, e o empreendedorismo científico é uma forma exatamente de viabilizar isso e a gente poder melhorar o posicionamento do país nos rankings globais de inovação. Então, esse aqui é um exemplo que eu trago, né? Eu sou membro da agência PUC Rio de Inovação e nós temos pensado em novos modelos de parceria academia-indústria, criando modelos de colaboração, onde se criam protótipos que cheguem à indústria e sejam comercializados. E um modelo que a gente fala muito são dos spin-outs. O que são spin-outs? São startups que nascem dentro dos próprios laboratórios das universidades, né? E a ideia é trazer o caso da Greenent, e por isso que o Pedro está aqui, para contar um pouquinho como foi importante a interação da academia, do know-how e dos recursos tecnológicos da universidade para o surgimento de uma startup de base tecnológica que teve um destaque em vários momentos aí, né? Desde captação de recursos aí, que o Pedro depois vai detalhar. Mas é exatamente esses modelos novos que a gente precisa desenvolver. No passado, a gente pensava muito na patente e depois tentar desenvolver royalties. Hoje, a gente fala de uns ambientes onde o próprio laboratório de uma universidade pode ser uma nano-incubadora, vamos dizer assim, falando. E aí é importante a gente entender que, olhando para tendências, né, pós-Covid, é muito uma inovação aberta e de grande interação do ecossistema. Esse é um relatório aqui da OECD, que eu trouxe para vocês, mostrando essa tendência. Nós temos que nos preparar para esse ambiente pós-pandemia. E é onde a gente precisa intensificar, sendo criativos em novas parcerias, academia e indústria, para fomentar a inovação e a economia do país. Então, a boa notícia é que a gente já tem coisas acontecendo, né? Então, a gente tem iniciativas de inteligência artificial lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem o Inovativa Brasil, a gente tem programas de cidades inteligentes da BDI, né? Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a gente tem programas de Startup Rio, aqui da FAPERJ, a gente tem programas como o PIP da FAPESP, lá em São Paulo, tem o Conecta, que é da Softex. Então, existem várias coisas que estão acontecendo e a gente precisa estar com esse radar ligado para, na hora que a economia começar a retomar, a gente esteja preparado para esse cenário. É importante a gente entender também a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que a gente possa ver quais são as áreas estratégicas que a gente deve intensificar nossos esforços aplicados à questão do empreendedorismo científico e também do uso de tecnologia. A gente tem programas como o Embrapi, né, que existe, inclusive, uma variação que é para fomentar a indústria 4.0 no Brasil, onde a gente tem, inclusive, programas específicos com a participação de startups e pequenas empresas. E um programa como o Catalisa, né, que está acontecendo agora, o Catalisa ICT, onde mestres e doutores, né, pegam o seu CPF mais a sua produção científica e pode estar gerando novos CNPJs em formas de startups, que são
são essas startups de base tecnológica. Ou a colaboração em pequenas empresas, né, desses pesquisadores aí que têm know-how tecnológico e pode contribuir para pequenas e médias empresas também. Para quem quiser intensificar um pouco mais esse tipo de relação, existe aqui um guia de boas práticas, né, desenvolvido pelo grupo de trabalho ICT Empresa da Ampay, né? Existe uma publicação sobre isso, como criar esses ambientes mais proativos e de resultados aí. Então, depois lá, quem quiser buscar isso, eu faço parte do comitê do GT ICT Empresa da Ampay. Vale muito a pena olhar as boas práticas. E para finalizar aqui minha fala inicial, para depois passar a palavra para o Pedro, e depois a gente ter o debate, empreendedorismo científico impacta significativamente na inovação do país e na economia, necessita a maior sinergia dos atores do ecossistema de inovação, necessita do ambiente, que eu chamei do terroir de inovação, favorável para superar o Vale da Morte. As organizações precisam ser mais inovadoras e o empreendedorismo científico pode colaborar nesse sentido. E a gente destacar a importância do pesquisador empreendedor. Então, a gente tem aquele pesquisador que tem a vocação, tem a sua missão na parte de publicação, geração de papers, mas existem aqueles outros também que acabam buscando uma outra linha, que são exatamente esses pesquisadores empreendedores. Com isso aqui eu fecho a minha primeira fala e aí passo a palavra aí para o Zé ou para o Pedro aí para dar continuidade. Poxa, Ricardo, muito obrigado. Obrigado aí pela sua fala, né? Achei muito interessante essa ideia do terroir de inovação, né? Você não precisa, tem que ter toda uma ambiência, né, que permita isso. É muito bom, muito interessante. Até aproveito, antes de passar a palavra ao Pedro, de pedir aos nossos as pessoas que estão assistindo, né, que formulem perguntas aí para o nosso amigo Ricardo, que após a fala do Pedro, né, ele e Ricardo, Pedro e eu estaremos aqui em busca de fazer algum debate. Seria muito bom se vocês pudessem nos encaminhar alguns questionamentos de vocês. Eu passo agora a palavra ao Pedro Bittencourt, que eu agradeço muito a presença. Pedro, e primeiro, Pedro, parabéns aí por essa iniciativa, né, por sair da caixinha, de buscar inovar e criar. Eu acho que a gente precisa ver como inocular, né, esse bom vírus, né, do Pedro, nesse sentido, assim, e construirmos muito mais. E quando eu olho para aquela figura que o Ricardo colocou, né, que você percebe aquela nuvem de empresas ali são Pedros, né? Quantos Pedros ali existem? A gente precisa ter essa tenacidade de construir. Mas, Pedro, sem delongas, muito obrigado. Lhe passo a palavra, agradecendo a sua presença aqui, tá bom? Obrigado. Não, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui. Primeiro, boa noite aí a todo mundo que está essa hora escutando a gente. O Yogi já me conheceu em vidas passadas. Antes de eu abrir a Greenent, né, a gente já se conhecia na PUC, então ele acompanhou de perto aí esse processo. E eu trouxe uma apresentação aqui curtinha, mas a apresentação fala sobre o que a gente faz, né, a Greenent como produto. Mas eu acho que no contexto aqui é legal a gente falar um pouquinho também da história, né? Eu acho que é até mais relevante do que a Greenent faz especificamente, um pouquinho da história, né? E assim, eu concordo bastante com o que o Yogi apresentou e assim, eu acho que para cada Greenent que existe hoje, né, a gente é uma startup ainda, estamos lutando, mas a gente já conseguiu passar alguns obstáculos. Tem muitas que não conseguem, e eu acho que isso é uma questão talvez mais de sorte do que de mérito. Eu acho que porque o ambiente é muito hostil, né? Então, essa questão do ecossistema, essa coisa do terroir, eu acho que é muito verdade, assim, o ambiente que você está e as condições locais, elas
são muito definitivas assim na quantidade de empresas que vão acabar nascendo e conseguindo passar das primeiras etapas, né? Porque é uma dureza muito grande. Empreender já é difícil, né, em qualquer ambiente, mas se você não tem um ambiente adequado, a coisa é muito mais complexa, né? A minha história é um pouquinho nessa linha, né? Eu saí da academia, né? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado, e durante o doutorado, né, eu fiz graduação em engenharia de controle, mestrado em engenharia mecânica, e durante o doutorado na engenharia elétrica que a Greenwich nasceu, né? Então, foi bem essa coisa que você comentou, José, o vírus do empreendedorismo, e foi uma coisa assim, eu não tinha essa... tem gente que desde muito cedo, né, tem essa coisa de empreendedorismo, vendia limonada quando era criança e tal. Eu não tinha isso, na verdade, e a Greenwich, ela nasceu muito, a empresa nasceu muito porque eu queria botar uma ideia no mundo, né? Então, foi muito por essa linha, né? Não a questão talvez mais tradicional do empreendedor, né? Que é aquele cara que desde criancinha inventa modelo de negócio e tal. E eu acho que o empreendedorismo científico tem um pouco disso, né? Naturalmente, a gente vê o perfil, né, das pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado, acaba que a coisa vai se afunilando, né? A academia, ela te afunila para... isso é meio paradoxal, né? Você vai fazendo doutorado, você vai ficando mais especialista, você começa a reduzir, de fato, os prospectos de onde você vai trabalhar, né? No limite, quando você chega no pós-doutorado, você só serve para ser professor, né? Então, tem esse paradoxo aí, que é uma coisa que eu acho que precisa ser quebrada, né? Principalmente aqui no Brasil, que o valor dos mestres e doutores na indústria, principalmente para desenvolver coisas novas e inovação, é muito grande, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente, só para falar um pouquinho da Greenwich, para vocês entenderem também o contexto, e aí a gente entra no debate, que eu acho que é a parte mais interessante. A Greenwich, eu vou passar rápido o produto aqui para vocês conhecerem, mas vocês entenderem a origem da coisa, né? A Greenwich nasceu de um problema assim, que a gente considerava muito fundamental dessa relação do consumidor de energia elétrica com o mercado, né? Que a gente não sabe exatamente o que a gente está comprando quando a gente paga a conta de luz, né? E isso vale para a gente dentro de casa, vale para a padaria da esquina, para o shopping center e até para grandes consumidores, né? A compra de energia ainda é uma coisa que acaba sendo muito abstrata se você não acompanha. E quando você não tem essa visão muito clara, você acaba tomando decisões não tão racionais, porque você não tem tanta informação. Então, o nosso foco era resolver esse problema da tomada de decisão em compra de energia, até que essa forma de pensar desbloqueie até novos modelos de negócio em energia e tal. E a premissa é que a gente parte dessa gestão em tempo real, né, e a gente traz alguns benefícios para o cliente, que é ele ter essa visibilidade de eficiência energética, ele entender de fato se vale a pena ele gastar aquela energia, ele saber, ele poder fazer essa escolha, né? Então a gente não está aqui para dizer se vale a pena ou não ele ligar o ar-condicionado de noite, mas sim para ele saber que ele está escolhendo ligar e aquilo tem um preço, né? Então, a decisão é do consumidor, a gente ajuda ele a tomar essa decisão, né? E aí, entrar mais em gestão e controle, né? Os grandes consumidores enxergarem onde eles estão consumindo, e melhoria contínua, começar a enxergar formas de melhorar sempre, né? Então, começar a implementar dentro dos frameworks de gestão das empresas energia, né? A energia entrar nesse processo. E aí, como é que a gente funciona, né? A gente lê informação em várias fontes, né? Então, a gente tem medidores próprios, a gente lê da própria fatura, conecta com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tudo isso vai para a nuvem. Lá a gente tem uma série de algoritmos que analisam esses dados, né? Então, a Greenwich nasceu muito nessa frente, né? Eu trabalhava em especial em algoritmos de análise de dados de energia.
né, para a eficiência energética no doutorado, e a Greenit nasceu um pouco daí, mas hoje a gente tem várias coisas já bem diferentes do que eu fazia, e a gente entrega para o cliente uma plataforma que ele consegue acompanhar em tempo real, em todos os detalhes e resultados desses algoritmos, né, que apoiam ele na tomada de decisão, né? E no final, nosso produto é mais o software, né? É aquela inteligência de apoio e tomada de decisão. E aí a gente lá dentro tem uma série de ferramentas, né? Que algumas delas vieram de mestrados e doutorados do time, né? Que trabalham com a gente. Então, por exemplo, fazer a previsão de curto prazo de carga, né? Que é uma coisa que impacta muito na contratação de energia, e cada vez mais, né? Com a dinâmica. Otimização, né? A gente conseguir olhar um contrato de compra de energia, que é um negócio complexo, e trazer simplificado para o cliente uma forma otimizada dele contratar energia, e explorar também como desenvolver modelos de negócio baseados em dados, né? Que aí entra toda a parte do que a gente enxerga do futuro da energia, né? Que é, por exemplo, o que acontece num cenário onde eu tenho carros elétricos, baterias, painéis solares, e como é que o consumidor pode fazer uma gestão integrada disso, olhando para ele e para a relação dele com a rede, né? Então, isso aí tem acho que assim, olhar esse problema de forma ampla, você tem muitos temas aí de mestrado e doutorado dentro disso, mas que tem uma aplicação muito real e cada vez mais relevante, né? Se a gente olha uma das formas críticas de combater mudança climática é a gente tendo renováveis e sabendo usar bem a energia, né? não controlável dessas renováveis, né? Isso vai envolver necessariamente a tomada de decisão do consumidor. Então, grosso modo, né? Essa é a Greenit, e a empresa nasceu justamente de uma discussão entre dois doutorandos, né? Eu e o Rafa no começo da empresa, a gente estava fazendo doutorado lá na COP, ele no planejamento energético e eu na engenharia elétrica, e a empresa meio que nasceu daí, né? E aí eu acho que tem alguns episódios aí interessantes que a gente entra no debate para contar um pouquinho mais de como é que foi essa evolução. Então, obrigado aí pelo tempo. Deixa eu abrir. Pedro, obrigado e parabéns aí. E que bom que você discutiu com o seu amigo e dela saiu esse belo exemplar de formiga. É importante a academia, mas o bar também, né? Claro, com certeza. Bem, vencemos essa etapa, né, que é a etapa de falas, e nós temos aqui algumas perguntas, eu estou só buscando aqui para falar. O Edson Papacídero, ele fez uma pergunta para você, Ricardo. Dê alguns exemplos sobre inovação ou projetos inovadores para pequenos negócios. Né? O exemplo já foi dado aqui com o caso da Greenit, né? Porque Pedro e os seus sócios lá não tinham nem dinheiro para... Então, quando começou a montar. Mas o ponto aqui, Edson, é algo que a gente precisa quebrar com esse paradigma, que essa questão de inovação, interação com a academia é só para grandes empresas. A gente está criando, e eu percebo que é um movimento, né, dentro das universidades também, enxergar como sendo um ambiente onde a gente vai ter desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento ou mesmo know-how dos pesquisadores, que vai estar acessível para grandes, pequenas e médias empresas, né? A ideia de trazer a Greenit é dar esse exemplo mesmo, assim, né? E assim, Pedro passou vários perrengues, né? Antes de estar aqui fazendo essa apresentação, né? Precisar de várias horas de apresentação, se a gente fosse falar só de perrengue. Vou dar um exemplo, né? Eles não tinham dinheiro para fazer protótipo lá, o protótipo inicial. O que eles fizeram? Fizeram um crowdfunding, não é isso, Pedro?
Eu acho que assim, nas condições que se apresentavam, né, na época, né, a gente está falando de 2015, né? Então, assim, é uma época também que não tinha tanto dinheiro de investidor e tudo mais, o que a gente fez para começar, né, foi um crowdfunding que a gente fez meio que uma pré-venda do nosso sistema, né, onde quem contribuísse via crowdfunding ganhava, quando ficasse pronto, né, ele ganhava a promessa de que quando ficasse pronto ia receber, né? Então, e foi daí, o crowdfunding a gente levantou R$ 60.000 para fazer, não era fazer um protótipo, né? A gente teve que fazer 100, que a gente teve que entregar na pré-venda. Então, assim, eu acho que na falta das condições entram esses hacks, digamos assim, né? A gente tem que ser criativo e resiliente para conseguir transpor os desafios, né? E assim, eu acho que o papel do ecossistema não é que não vão ter desafios, mas assim é reduzir algumas das barreiras. O, o Marcos Martins, ele fez uma pergunta sobre se você tem alguns livros para indicar, né? Imagino que o Marcos esteja aí desenvolvendo alguma pesquisa, ou mesmo curiosidade, né? Curiosidade criativa, que bom, né? E ele te pedindo algumas sugestões aí. Nossa, tem Eu vi que várias. você colocou alguns documentos de Isso. referência na sua Pode só apresentação, né? tirar um screenshot aí É, da tela do Não, Yogi, tem um monte ali atrás. Né? mas tem assim, né? Eu vou falar de alguns aqui que eu falo assim, para quem quer entrar nesse ambiente aqui mais ligado à questão do desenvolvimento de startups, por exemplo. E aí o Pedro pode complementar, mas, por exemplo, tem um livro chamado De 0 a 1, do Peter Thiel, de 0 a 1, do Peter Thiel, é um livro fininho, mas é legal. Tem um livro chamado A Arte do Começo, do Guy Kawasaki, inclusive ele lançou a versão 2, né? Então é A Arte do Começo 2.0, do Guy Kawasaki. A gente tem a questão de enxergar, e eu falo mais do que também a questão da literatura, né, que é importante, mas é você também começar a interagir com esse ecossistema. Então, por exemplo, o Programa Inovativa Brasil, você pode ser um voluntário para fazer mentorias numa área de conhecimento que você tem para uma startup. Eu não sou um cara que manjo de startup, mas eu conheço bem da parte de gestão financeira ou gestão de projeto. E você pode ser mentor de uma startup e, com isso, você começa a estar interagindo. Esse ambiente é um ambiente que a gente fala muito de importante ter teoria, a gente sempre vai falar disso, mas também a parte da prática, né, de interação. Então, são várias... A gente tem programas aqui, olhando para o Rio de Janeiro, tem o Startup Rio, a gente tem vários programas e as próprias incubadoras, né, das universidades, né, as universidades sempre têm as suas incubadoras, é um ambiente muito rico para você estar interagindo, olhando esse ambiente de troca, né? Eu acho que e a questão de hoje a gente está muito virtualizado por conta aí da pandemia, facilita inclusive acesso hoje, né? Para você estar interagindo, trocando. Então, os slides já vão ficar à disposição, então quem quiser depois pegar aquele material, os links, eu faço questão de sempre deixar os links ali. Essas referências que eu estou colocando aí, né, mas assim, a literatura é grande, tem muita coisa, é óbvio que eu acho que vai depender muito do que você está buscando, né? Fazendo só uma referência, estou olhando aqui, é impressionante, Zé, como a gente tem gente do Brasil inteiro participando aqui, cara. Eu estou achando incrível isso daqui. Muito legal, muito legal. É parte do que você falou, né? A digitalização facilita muito o acesso, né, para a Acho troca. que isso é uma coisa, acho que ninguém vai querer mais perder essa capacidade de interação que a gente está tendo aí, né? Mas vamos lá. Pedro, tem uma pergunta agora para você, Pedrão. O Edson Papacídero também fez a seguinte pergunta. Pedro,
Também vejo esse paradoxo enquanto doutores e pós-doutores não conseguirem sair da academia. Certamente é que o salário e demais condições atraem a isso. E ele complementa, mas também, raramente, vejo empresas privadas anunciando vagas que pedem doutorado, pós-doc, no máximo exige mestrado e especialização. Aí ele faz uma pergunta provocativa para você. E aí? Eu acho que assim, a tendência das empresas cada vez menos elas vão exigir certa graduação, formalmente falando, né? Eu acho que tem uma coisa que talvez seja um pouco um movimento que tenha que vir dos próprios recém-doutores, dos recém-mestres, pós-doutores, que é tentar escapar um pouco da esteira, né? Porque, por exemplo, o caminho que eu fiz, né, de ir para o empreendedorismo, ele é uma decisão nada trivial, né? Porque depois do doutorado eu sabia que eu conseguiria arranjar empregos que iam me dar salários muito bons, né? E eu acabei abrindo uma empresa onde eu não ia ganhar salário nenhum, né? Inclusive ia perder dinheiro, ia ficar botando meu dinheiro para fazer as coisas, né? Então eu acho que talvez é claro que dá medo, né? Mas eu acho que tem que ter um movimento também dos próprios doutores conseguirem mostrar o seu valor para o mercado, né? De uma forma geral, né? Não necessariamente abrindo empresas, mas se inscrevendo em vagas que não necessariamente vão exigir a priori, né, um mestrado e doutorado, e vencer um pouco esse tabu assim de que as empresas não contratam mestres e doutores, elas contratam. Isso, de fato, acontece. A questão é essa discrepância de expectativa, né? O doutor, quando você acaba de se formar, você, né, passou por uma jornada muito complicada, né? Graduação, mestrado, doutorado, é uma coisa que é difícil, assim, é uma coisa que só quem fez entende, né? Que o mestrado e o doutorado são empregos, né? Você tá trabalhando ali em pesquisa, né? E vencer esse tabu de que o doutor não tem experiência, que é o ponto, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que os recém-doutores têm que mostrar para a indústria e para o mercado que a experiência do doutorado ela é valiosa, sim, nas aplicações de mercado, né? Eu acho que então, Zé, se você me permite movimento. rapidamente, só para complementar a resposta do Pedro, tem 2 pontos. Um é que essa realidade de mestres e doutores que não que não está na indústria é uma coisa que acontece no Brasil. Eu fui head de uma multinacional americana, eu tive 2 vice-presidentes, os 2 eram doutores. Então, lá fora, é muito comum. É muito comum. Eu tive 2, um formado pelo Imperial College e o outro pela uma universidade da França. E isso, uma empresa, principalmente de base tecnológica, é fundamental, porque ele tem o conhecimento técnico e ele tem o conhecimento de gestão, né? Então, ele consegue balancear isso. Outro ponto, eu tinha uma pergunta que passou, que era sobre governança, sobre isso. Cada vez mais, esse dilema que foi colocado aí para o Pedro, existe hoje... E era a pergunta que eu ia te fazer agora. Mas eu já vou emendar aqui, que é a política de inovação. As universidades precisam ter uma política de inovação. E nessa política de inovação, contempla o professor ou pesquisador empreendedor até o ponto que ele possa ser sócio, né, dentro de uma startup ou de um spin-out que vai nascer de um laboratório. Isso é bom para a universidade, porque isso vai... Uma parte dessa receita, dessa spin-out, volta para a universidade, que vai poder reequipar os laboratórios, atualizar os equipamentos. Então, a gente nunca teve um ambiente tão favorável como a gente está começando a ter. Então, acho que é legal esse debate que a gente está tendo aqui, para abrir, né? E é legal ter muita gente de outros lugares
que enxergar esse ecossistema, esse terroir, como se você pegar uma universidade no Piauí, outra lá em Alagoas, a gente poder começar a criar esses terroirs ao redor da onde nasce o conhecimento, que são as universidades. Desculpa me empolgar. Até aproveitando o gancho, Ricardo, já que você está aí com a bala na agulha, o Gustavo Machiotti colocou isso, né? Ele como organizar um ecossistema de inovação, né? De forma que todos os interesses sejam atendidos e se há algum modelo de governança, que era isso que você estava comentando, e gestão a ser utilizado, né? Eu acho que acredito até que aquele seu modelo aberto ele já poderia até estar sendo. Mas, enfim, você pode, se o Pedro também puder contribuir com alguma coisa nesse sentido. No meu slide, eu coloquei lá sobre os distritos de inovação, né? O que é um distrito? É uma região geográfica, geralmente é uma região até degradada, às vezes, que uma universidade, junto com atores da indústria e atores governamentais, cria um ambiente favorável para surgimento de startups e base tecnológica, né? Se a gente olhar o Porto Digital, era o Recife antigo, né, que estava meio que abandonado. Existia, então, aí o interesse das universidades, destacando a Federal lá de Pernambuco, mas também os atores governamentais criando um ambiente favorável, né? Às vezes fazendo concessão de imóveis que estavam lá abandonados por 20 anos, e aí começa a se adensar empresas, porque sabe que vai estar próximo da onde está nascendo tecnologia, a gente começa a ter o surgimento de startups, e isso retroalimenta o ecossistema, né? Então, isso tem que ter uma governança. Então, o Porto Digital, por exemplo, tem uma governança muito forte ali, né? Que não depende do governo. O governo tem um assento lá no Conselho de Administração, mas ele não consegue destruir o Porto Digital. Então, isso mostra uma governança robusta. Isso que é um ponto super relevante, né? da perenidade do ecossistema. Transgovernos, né? Ele passa pelos governos. É mais que governo. É mais que governo. Não, ele passa pelos governos, porque os governos eles são efêmeros. Exatamente, né? Ele sobrevive aos governos, né? Essa é a melhor forma. Então, foi legal essa pergunta por isso, né? E a gente tem que pensar dessa forma. E não é esperar o governo. É a união dos atores da sociedade que vão fazer isso acontecer. Tem uma outra pergunta aqui para você, Pedro, que o Daniel Carvalho fez. Assim, interessante, pelo menos as últimas duas palestras, em que tem em seu cerne a ciência de dados, né, como elemento, né? Acho que ficou muito forte isso. Pedro, como isso foi integrado ao seu projeto? Você se qualificou ou chamou pessoas da área para ajudar você a trabalhar isso? Porque ciência de dados acaba sendo um termo super amplo, né? Então, eu acho que, naturalmente, você usar técnicas de aprendizado e processamento de sinais são formas de fazer ciência de dados, mas, naturalmente, e isso, assim, invariavelmente, em qualquer empresa, não necessariamente de base tecnológica, você vai precisar de um time, né? Então, o know-how que o time traz acaba sendo muito maior que o seu próprio, né? Então, naturalmente, a gente incorporou coisas que vieram do meu doutorado originalmente, mas muita coisa foi incorporada pelo time, pelas pressões do mercado e tal. Então, o time é super fundamental, assim, ninguém consegue fazer nada sozinho. Você está no mudo, Desculpa. Mais duas perguntas, mas deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo, que eu vi que o Ricardo ele fez algumas provocações no bom sentido. Ele coloca lá, nós somos o 15º produtor de ciência do mundo. Somos o 62º em inovação. Somos o 20º, acho que o 20º em patente, isso, né? Na média ali. De patentes. Não é isso? De patentes. E a gente tem dois exemplos fabulosos no Brasil. Um deles eu até percebi no início. Um é a Embrapa, né? Que o Brasil... se você pegar o que era o Brasil antes dos anos 70
e o que é o Brasil hoje, né, em termos de produção agrícola, é algo assim avassalador do ponto de vista de tanto da produção em si numérica, mas da capacidade de criar conhecimento e inovação. E a CAPES, quando eu iniciei o meu mestrado lá nos anos 90, no início dos anos 90, a CAPES estava começando a estruturar seus primeiros mecanismos de avaliação. Tanto é que eu lembro bem, à época, todo mundo achava que ia ser assim, quando esse ministro sair, provavelmente a CAPES acaba. Mas não, a CAPES ela veio, hoje o Brasil é referência, né, no mundo em termos de avaliação. Se você olha para as dificuldades que o Brasil tem, e nós estarmos aí entre os 20 maiores produtores de ciência do mundo, isso é um feito assim, muito grande. Nós temos uma Embrapi que está começando a procurar o seu espaço, né? Está procurando a construir, quem sabe, oxalá, que ela não reproduza tão bem, né, na indústria de transformação como foi feito na Embrapa, né, na área de agronegócio. Agora, assim, como a gente pode pegar esses dois casos de sucesso, né, que foi CAPES e Embrapa, como emular isso para os demais outros entes do ecossistema, né? Por exemplo, a gente precisa fazer uma transição mais assertiva do que nós produzimos de ciência para desenvolver produto, né? A gente é muito bom em C&T, mas a gente está ainda com algumas deficiências em I, né, inovação, né? Isso também é um ponto que a gente pega os nossos doutores, eles precisam. Eu entendo a pergunta do colega e o modo como o Pedro respondeu, mas assim a gente precisa sim construir uma solução também de pós-graduação que estabeleça que esse cientista que a gente está formando ele vá para a indústria. Eu lembro de uma visita que eu fiz à Samsung, lá em estaleiro da Samsung, lá na Coreia. O presidente era um doutor, ele era professor nos Estados Unidos, acho que em Ohio, se não me falha a memória. A Samsung foi lá, ele já era coreano, foi lá e chamou o cara. O cara era PhD, estudava. Então, eles têm você deu esse exemplo desses colegas. Como é que você vê, Ricardo, isso? Como é que a gente consegue emular esses feitos? Dizer, o Brasil... Não, o Brasil deu certo na Embrapa. O Brasil deu certo na CAPES. O Brasil tem outros bons exemplos em outros setores. Como criar uma integração disso? Por exemplo, esse Porto Digital lá de Pernambuco, com certeza, se qualquer prefeito inteligente, qualquer olhar, pegava o seu cara de ciência e tecnologia, cara, fica um ano lá estudando como é que esses caras fazem para trazer essa ideia para cá, né? Enfim, a gente tem bons exemplos. Agora, como transbordar isso? Você lembrou bem, né? A questão, por exemplo, de uma Embrapa, né? Eu tenho minhas interações lá com o pessoal da Embrapa. A Embrapa não é uma referência só para o Brasil, é para o mundo, né? Então, o pessoal da Embrapa sempre fala isso. Não tem um dia da sua vida, principalmente o brasileiro, que você passe sem interagir com alguma coisa que teve a mão da Embrapa. É que a gente não percebe, né? Principalmente para quem vive em centros urbanos, mas, de fato, né? A Embrapa influencia hoje nas nossas vidas de alguma forma. E eles não estão parados, né? Eu tenho uma interação lá, o pessoal tem uma sede de sempre estar buscando inovação, olhando o que é tendência. A gente tem algumas interações aí com algumas unidades Embrapa. É fantástico isso. E você falou da CAPES. Então, assim, se a gente olhar também a avaliação, né, acadêmica, no passado não se colocava, por exemplo, patentes. Hoje, um pesquisador ele quer colocar lá a sua patente. Eu acho que é uma questão de tempo onde a gente vai criar um novo indicador de desempenho, por exemplo, buscando lá uma pontuação para os pesquisadores empreendedores, né?
pensando que a gente já tem um marco legal que começa a contemplar isso. A gente já começa a ver a questão da política de inovação dentro das universidades. Eu estou falando que isso que o Zé está colocando aqui é algo que é uma questão de tempo, e eu não estou falando nos próximos 20 anos, não. Eu estou falando que é algo que vai acontecer. Nós temos que estar preparados. E aí, o grande ponto não é só a questão da universidade, são os atores do ecossistema, né? Então, a municipalidade ou o Estado criar uma política de inovação que valorize suas universidades, provoque interação com a indústria buscar, porque a indústria, às vezes, vai buscar coisas prontas, e ela poderia estar desenvolvendo algo que depois ela ia licenciar e gerar royalties com isso. Alguém colocou uma pergunta lá sobre a questão de patentes, né? Eu falo o seguinte, né? Tem muita gente que fala assim, a patente não funciona no Brasil. Não é bem assim. O que acontece é que existe uma demora ainda, né? Existe um backlog grande para a concessão definitiva das patentes. Mas o que vale é a data de depósito. E o Brasil é signatário num programa lá da OMP, né? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E se você olhar, o que Samsung briga com Apple, com Microsoft, é patentes. Essa nova economia aqui é movida por patentes, mas essas patentes não adianta nada estar na prateleira das universidades. Ela tem que sair para gerar empresas tipo a Greenent. E aí a universidade vai ganhar, a sociedade vai ganhar, e a gente vai retroalimentar. Uma coisa que eu sempre falo, né? Que bom seria que os royalties das startups nascidas dentro das universidades ajudasse não só pagar as contas, mas ajudar com a bolsa daquele jovem talento que não tem dinheiro para estar fazendo um curso num curso superior. Então tem esse outro aspecto, que é a inovação gerando impacto social. Então, isso é o que me move. Eu acho que isso é o que move todos nós que estamos dentro do ecossistema. Não só pensar numa riqueza econômica, mas num desenvolvimento de sociedade também. Então, acho que isso casa muito com o que é o papel de uma universidade moderna hoje em dia. Então, Obrigado, Ricardo. E muito esse bom. processo, naturalmente, tem um benefício econômico, né? Que você está acessando um pool de talentos que não tinham oportunidades, né? Que cada vez que a gente cria oportunidade, a chance de aparecer um Steve Jobs brasileiro que nunca ia ter chance na vida por conta das condições, né? A gente traz, né? Ele gera riquezas também para todo mundo. E aproveitando, Pedro, que você comentou, tem uma pergunta do Rodrigo Ribeiro aqui. Ele fala assim, Pedro, quais são os principais desafios que hoje vocês da Greenent enfrentam? Como você vê a questão da competição no setor elétrico, que é muito regulado e previsível? Bom, o setor elétrico ele é muito regulado, previsível, eu não tenho certeza, mas assim, uma coisa que eu acho que é um desafio grande para as empresas de base científica, em especial, é que, naturalmente, os fundadores não vão ter uma formação, né? Pode ser que você tenha sócios, né? Mas, dependendo, normalmente a estrutura vem de pessoas que têm um arcabouço científico, mas não têm um arcabouço de gestão, né? Então, essa foi uma dificuldade grande que a gente passou, e que foram coisas que a gente teve que aprender fazendo, né? E aí ia ler livro, ia pesquisar curso e tal, enquanto fazia, né? Então, é aquela coisa de ir montando o avião enquanto ele está caindo, para ver se dá tempo de subir de volta, né? Então, assim, isso é um grande desafio, eu acho que a gente enfrenta até hoje, né? Que é conciliar, né? Esse nosso ímpeto de engenheiro de querer sair fazendo, com a questão da gestão responsável de empresa, né? Então, cada dia aprendendo mais coisas, né? E
sobre gestão para tentar aplicar, para ter uma gestão mais eficiente, né? Acho que esse é o grande desafio. E sobre o setor elétrico, assim, é um setor que, apesar de muito regulado, eu acho que nos últimos anos está passando por uma transição muito grande, né? Que, bem ou mal, a regulação tem que correr atrás, digamos assim, né? Porque as coisas estão se acelerando de uma forma que a geração distribuída hoje é um problemaço a ser discutido, porque a sociedade e a tecnologia foram avançando mais rápido do que a regulação, né? E aí acaba que a regulação vai tentando remendar ali e acaba dando problema. Eu acho que é um setor que nos próximos 10 anos vai ser profundamente transformado, né? E a Greenient está posicionada justamente olhando para essa visão de transição energética, que é uma coisa que a gente estudou no mestrado, no doutorado, e teve, né? Eu acho que uma das vantagens também do doutorado é essa: você acaba vendo coisas que são possibilidades de futuro, né? A academia, ela pode não ser uma fábrica, né, de inovação para o mercado, mas dentro da academia tem lá represado muita pesquisa e informação que vão formar o futuro, né? Os cenários de futuro. Então, é uma oportunidade também que a gente vê dentro da academia de enxergar para frente, né? Então, desde 2012, 11, a gente já era muito focado nesse cenário de transição energética que o mundo está passando, e o Brasil, né, acaba tendo uma posição muito privilegiada aí nesse contexto por conta das renováveis. Legal. Pedro, aproveitando você, o Sandro Lordello ele fez a seguinte pergunta. Pedro, o design thinking é usado para o desenvolvimento dos seus produtos? Utilizam alguma outra metodologia? Bom, a gente está em público aqui, né? Então, mas assim, no começo da empresa, naturalmente não. A gente saiu fazendo igual um bando de maluco, né? É claro que com a profissionalização, justamente esse processo que eu comentei antes, né? Aprender gestão, a gente foi aprendendo metodologias, né? Que a gente não conhecia, né, e aplicando, né? Então, assim, design thinking é uma coisa que funciona em uma etapa, né, do processo de definição do produto. Aí tem as metodologias ágeis para desenvolvimento de fato. E, no fundo, o que a gente sente é que dentro da empresa a gente acaba criando um pouco da nossa própria forma de fazer, que incorpora elementos em maior ou menor grau de várias metodologias, né? Então, naturalmente, tem elementos do design thinking que são usados, principalmente na definição de produto, né, e tal. Mas, assim, a gente acaba tendo o nosso jeito de fazer, assim. Legal. O Ricardo, a Lígia Yassuda, ela pergunta assim, se você acha que a lentidão do INPI e a dificuldade das universidades patentearem é um problema muito grande. Já vi tecnologias não irem para o mercado porque os pesquisadores priorizam publicar artigos, né? Ao invés de às vezes demora e é um processo lento e às vezes até envolve recursos de alguma monta. O que você acha disso? Se você tem algum exemplo de alguma experiência que possa conciliar essas duas coisas, ou seja, da produção científica qualificada e também a busca por patente. O que é importante, a universidade, né, ter um bom NIT, né, um núcleo de inovação tecnológica lá, né, uma agência de inovação dentro da universidade, que tem uma boa política de inovação. A universidade tem uma política de inovação, né? E um ponto que eu, falando aí para a Lígia, o importante é o depósito da patente, né? A questão aí do INPI, né, tem lá os seus desafios, já tem várias discussões sobre isso, mas o que vale é a data do depósito. E você tem uma estratégia, o que eu sempre falo assim,
a universidade, né, o NIT, ela tem que ter uma estratégia para fazer depósito de patente. Teve uma época no passado que todo mundo gerava um monte de patente, né, e ficava fazendo depósito. Só que se essa patente não chega no mercado, o ano seguinte vem o custo de manutenção da patente. Então, se ela só gera custo e não gera, de alguma forma, royalties, licenciamento daquela patente, eu estou gerando mais despesa para a universidade. Então, eu tenho que ter uma inteligência de criar uma estratégia de um portfólio de patentes para a universidade. Aí eu estou falando não só de patentes, mas de marcas e de desenho industrial. Então, a gestão do NIT agora começa de que é esse ente, que é o guardião, né, da propriedade intelectual da universidade. Ele tem que olhar para o mercado, né? Ele tem que trabalhar junto com o professor pesquisador ali, né, para ele ser um empreendedor. Eu costumo dizer que o NIT é o Tinder, que junta o professor pesquisador com o mercado e gerar aí os bons projetos de inovação. Então, eu vejo mais oportunidades aí no sentido da gente poder estar fazendo... O desafio é grande, né? E o Zé sabe disso, né? A gente vive isso, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade, né, de gerar... E, por exemplo, trazer profissionais de mercado, né, às vezes, aí, também para a academia. Isso aconteceu comigo. Eu era um profissional de mercado, mas eu acho que acaba facilitando porque você conhece a academia e você conhece o mercado. E você brinca exatamente de facilitar essa interação, né? Então, eu acho que é algo que vai começar a acontecer também. Você ter algumas pessoas de mercado que trabalham com tecnologia, que vêm para a universidade ajudar nessa interação, né? Nessa interface aí. Eu acho que, enfim, novos modelos. Então, em vez de pensar em só patente, eu pegar uma tecnologia e licenciar para uma startup, né, para poder desenvolver é como se fosse, não é um seed money, mas é um seed know-how que você vai botar numa startup. Esse é um modelo super interessante, principalmente nas universidades que tem uma área de negócios muito forte, né? E gente formada em gestão muito forte, né? Você literalmente montar os times das startups e com uma patente de semente, né? A universidade ela é um investidor anjo, mas não põe capital, ele põe know-how, entendeu? O Pedro, eu acho que essa também até cabe também para o Ricardo. A Joana Moura, ela falou assim: Pedro, parabéns, você me inspirou. Ainda estou no mestrado e tenho tempo, né? Então, assim, aproveitando essa afirmação que a Joana fez e que eu também sou signatário, você pudesse falar um pouquinho, agora a gente está indo, né, para o encerramento, se você pudesse estar aqui para uma turma, né, de jovens saídos da universidade, entrando no mestrado, você se imaginando lá atrás quando você estava, que dica você daria para que as pessoas saíssem das suas caixinhas, virasse um empreendedor nato enfim, seguisse em frente? Essa tua história até hoje que você está, né, como o Ricardo falou, você passou pelos perrengues, mas agora já está com boi na sombra, tranquilo, né? O perrengue não para não. Acho que essa é a poucos centavos para o primeiro milhão. Então... eu acho que uma grande lição do empreendedorismo é essa, né? O perrengue não acaba nunca. Eles só mudam de tamanho. Mas, assim, eu acho que uma coisa assim, como eu falei, né? Eu não era um empreendedor nato, eu não tinha esse tino desde criança e tal, e acabei indo para o empreendedorismo mais nesse sentido, né? De como levar uma ideia para o mundo. Porque eu extremamente frustrado
de trabalhar duro numa tese para ela virar uma tese na biblioteca lá, empoeirada, né? E eu acho que vem muito dessa inquietude, assim, né, de querer fazer as coisas. E eu não estou dizendo que, assim, fazer o doutorado e seguir a carreira acadêmica de professor pesquisador não seja um caminho muito merituoso, mas é só uma questão de que não necessariamente é o destino de todo aluno de doutorado, né? Então, eu acho que a minha dica é ser curioso, assim, né? Você ir buscar as possibilidades e não ser só passivo às oportunidades, assim, né? Você ir deixando as coisas acontecerem sem você tomar um papel proativo, assim, né? No seu caminho. Então, eu acho que uma dica, eu acho, seria cultivar esse espírito de curiosidade sempre, né? Você ser sempre curioso, sempre ir descobrindo as coisas e eventualmente, quando você descobrir algo que você queira fazer, não ter medo, né? Porque eu sei bem como é isso, né? Você, quando você já está num ponto, você tem medo de abrir mão de tudo para fazer uma coisa nova, né? Mas, assim, se é uma coisa que você encontrou e acha que vale a pena, é isso, assim, né? Ser curioso e não ter medo. Eu acho que são os pontos principais que valem até para o professor doutor que vira pesquisador e quer seguir linhas mais ousadas e busca aí com curiosidade e tal. Eu acho que, de certo ponto, isso serve para todo mundo, né? Legal. Você viu que você já está com fãs aqui, hein? Não, pô, eu fico muito feliz de ouvir isso. Pô, é um prazer enorme e assim, um sentimento de, de, de ser útil, assim, né? E Isso é muito desejar para a Joana muito sucesso e bom. muita assim inquietação, né? Que acho que uma das coisas que Acho que é move isso. muito o empreendedor é a inquietação, que ela seja muito inquieta, né? Exatamente. Esse é o espírito. Ricardo, tenho aqui algumas perguntas elas se assemelham um pouco. Uma é do Bernardo da Silva Clepa, o Pedro Kling, né? E eu vou também colocar da Sirlene Alves, porque o Bernardo ele fala o seguinte, né? Quais seriam os pontos de convergência entre ciência e política e tecnologia com as universidades, né? O Pedro ele faz uma afirmação perguntando, né? Ciência, tecnologia, inovação e políticas públicas aplicada de forma correta podem caminhar juntas, né? Eu acho que você até, de certa maneira, quando você falou daqueles distritos, né, mas você pode comentar também. E a Sirlene, ela coloca assim, existem políticas para estimular os projetos voltados para a capacitação de profissionais nesses esses aspectos que hoje se convenciona chamar indústria 4.0? Acho que essas perguntas se coadunam aí, podem... Tem várias. Tem várias. É importante falar assim sobre quando a gente pega a política pública, olhando para a inovação, e se eu sou uma universidade, eu vou enxergar elas porque aquelas políticas vão gerar fontes de fomento ou recursos que eu posso ir buscar para trabalhar isso dentro da universidade, né? Então, isso. Se eu pegar um projeto Embrapi, por exemplo, né? O programa Embrapi, assim, a grosso modo, né? É um aporte de 1/3 da academia, 1/3 do próprio Embrapi e 1/3 da indústria. Então, para projetos de inovação. Às vezes, a indústria não tem conhecimento desses recursos que estão disponíveis, ou por FINEP, por FAPERJ, por FAPESP. Então, falta ter esse olhar também. Então, o que vai fazer a coisa funcionar é exatamente o alinhamento da política pública de inovação com a política de inovação da universidade e com a governança da inovação dentro das empresas.
Se eu gerar isso, eu crio um sistema que se autoalimenta, né? É o que eu falei. Os royalties que geram de alguma iniciativa voltam para a universidade, pode estar reequipando os laboratórios, pode estar, de alguma forma, gerando bolsa para um aluno talento carente que não tem condições de estar na universidade. Ele retroalimenta também para a questão de manutenção do seu portfólio de patentes. Então, a gente tem que enxergar uma universidade hoje como é um modelo americano, às vezes, né? Se a gente pegar lá um MIT, mais de 50% da receita da universidade vem da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, e isso ajuda o lado educacional também, né? Então, a PUC do Rio, onde eu estou lá na agência de inovação, é basicamente, assim, não estou falando igual o Pedro falando, né? Estou falando em dólares, né? Mas eu falando assim, em termos de proporção, a PUC, mais de 50% da receita da universidade vem de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mais do que da parte educacional. E o educacional não é só engenharia, né? A gente tem filosofia, tem comunicação, tem administração. Então, perceba como que uma universidade pode criar um ambiente favorável a isso, né? Então, respeitando. Existe aquele pesquisador que ele vai continuar a sua linha de pesquisa científica, publicando, e isso é muito importante. E existe aquele outro que tem um outro viés, que ele quer empreender, ele quer materializar a pesquisa dele gerando. Não existe certo e errado. Então, o que a gente precisa é a universidade ser um playground, né, para que os pesquisadores possam brincar, ou tanto nessa produção científica, ou ele querendo poder empreender de alguma forma, né? Então, é bem nessa linha aí. E sim, tem que ter essa interação aí das políticas públicas com as da universidade também. Só fechando com você, Ricardo, o Pedro Kling, passando uma pergunta, ele fez: quais projetos inovadores você propõe atualmente? Se você tivesse que abraçar ou sugerir, vamos supor, você numa aula de ciência e tecnologia ou de produto, qual seria os fatos portadores de futuro que você sugere? Se a gente olhar as iniciativas aí do Ministério de Ciência e Tecnologia, já estamos falando disso, né? São as tecnologias habilitadoras que a gente fala, né? É aquelas que habilitam o desenvolvimento de outras tecnologias. Então, se eu falar de internet das coisas, se eu falar de 5G, se eu não tiver internet das coisas, eu não vou conseguir fazer nada. Então, as tecnologias habilitadoras são aquelas tecnologias que vão fomentar e produzir outras tecnologias. Então, a gente tem que dar ênfase para criar uma boa infraestrutura, né, para isso acontecer, e ter a questão de poder também incentivar cada vez mais, né, a indústria ter essa interação com a academia, né, e a gente poder falar mais em empreendedorismo científico. Eu não estou desmerecendo aqui o empreendedorismo que não é científico, né, mas aquilo que vai ajudar o Brasil a subir no ranking global de inovação é o empreendedorismo científico, né? Não é mais um appzinho, é algo que tem uma base tecnológica, porque é isso que vai despontar para o mundo como o Brasil, como um player global de inovação, né? Legal. Bem, pessoal, acho que nós chegamos ao fim, né? Estamos aí quase 1h30 de conversa, né? Foi uma conversa muito passa, boa. né? Quando a gente está Passa rápido, mas foi muito boa. Vai rápido. E eu agradeço demais aí a nossa audiência, né? As pessoas se empolgaram, fizeram muitas perguntas. Teve gente até que duvidou que, de fato, você conheceu o Ricardo em outras vidas. Enfim, muitas perguntas aí envolvidas. Mas, enfim, foi uma noite, acho que, para coroar essa semana, uma semana muito, muito boa e profícua, e eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Pedro, muita sorte aí na sua empresa, que né, os novos desafios aí você consiga superar eles com muita firmeza e quem sabe até você não ajudar ou não criar outras experiências, né? E acho que esse espírito empreendedor que está agora inoculado em você
acho que não vai mais tirar, não vai sair mais de você, e ter muita sorte. Ricardo, eu conheço aí há uns 15, 20 anos, vi a transformação do Ricardo, um homem de negócio que entrou no mestrado, né, e que abraçou essa causa, né, sem perder, ele conseguiu fazer essa conciliação entre o mundo dos negócios e a academia, né, a boa academia. Ele hoje é um professor numa das principais universidades aqui do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, né, e hoje ajuda aí a formar novas gerações de engenheiros, né, e contribuindo para o país, né. Então, acho que foi uma noite muito boa. Eu saí daqui muito feliz, muito grato, né? Agradeço demais aí ao Sandro, que está aqui comigo, a Isa Gomes, que teve no primeiro dia mediano, ao Carlos Henriques no segundo dia, a Cíntia Paz, que também nos ajudou. Então, é uma equipe muito coesa e que gosta muito de trabalhar e de desenvolver bons trabalhos. Acho que essa terceira semana foi maravilhosa. Para as pessoas que estão aqui conosco, que não estão ainda inscritas no nosso canal, se inscrevam, porque nós já estamos preparando a quarta semana. Acho que vai ser também tão exitosa quanto. E eu passo agora a palavra aos meus colegas, o Ricardo e o Bruno. Pedro, desculpa, para ele poderem falar, dar suas falas finais e se despedirem. Ricardo. Bom, primeiro agradecer, super legal estar aqui e ver que a gente está falando para o Brasil inteiro, né? E o que eu gostaria muito é que cada um de nós fôssemos um operário dessa causa chamada inovação, né? Que em qualquer lugar do Brasil que você esteja agora, né, buscar fortalecer o ecossistema local, né, promover a interação academia-indústria, para que a gente possa estar melhorando o posicionamento do Brasil. A gente está em 62, incompatível, né? E sempre que possível aqui, né, já me convidando para a terceira semana, estou à disposição para a gente poder conversar mais aí. E vou passar a palavra para o Pedro. Sucesso, Pedro, aí. A gente já de outras vidas que a gente conhece, né? E a gente viu a evolução da Green Ant, e eu acho assim, o Brasil precisa de mais Green Ants, né? Precisamos ser um formigueiro de formigas. A gente precisa aumentar esse formigueiro aí. Não, legal. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Eu acho que essa mensagem do Yogi é importante, né? Nós todos darmos um pouco assim de engajamento, né, para melhorar essa situação desse pulo, né, da pesquisa para a inovação, né? Eu acho que muita coisa depende de governos, de mercados e coisas assim, mas a gente tem que lembrar que nós todos somos agentes disso, né? Então, eu acho que é importante a gente também, individualmente, fazer o esforço e se há uma coisa que a gente deseja e tem vontade, correr atrás para fazer acontecer e não necessariamente ficar esperando governos, nem que seja uma coisa importante cobrar e propor coisas, né? Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Acho que vem um pouco daquela inquietude, né? De se você quer, você correr atrás e cutucar e ir atrás das pessoas e fazer acontecer, né? Então, esse esforço é uma coisa que a gente precisa, né? Eu acho que talvez pelo fato da gente não ter ecossistemas ainda tão bem estruturados, é um motivo a mais para a gente se esforçar mais para a gente chegar lá, né? Então, acho que essa é a mensagem principal e de novo, agradecer aí a Yogi, José e a todos que estão assistindo, além do time todo aí do LabCell aí que proporcionou esse evento que acho que foi muito bem sucedido. Bem, gente, obrigado, Ricardo, obrigado, Pedro, obrigado, Sandro, hoje aqui comigo. E, pessoal, uma boa noite a todos, muita saúde para todos. E fiquem aí atentos, né? Nos acompanhem pelas redes sociais, que vamos estar aí em breve com a nova programação.
O objetivo sempre é esse, é de partilhar conhecimento, de agregar redes, interagir, trocar, construir pontes. Esse é um dos propósitos que nos move a fazer essas semanas, né? E acho que essa termina com pleno êxito e na esperança de vê-los em breve, né? Ver aí meu amigo Ricardo em breve, dar um abraço nele. Quero ver se esse café realmente da Greenante é bom mesmo, né? Pode Eu vou visitar. testar, né, Assim que a pra... gente sair dessa pandemia maluca, você vai lá visitar a gente e tomar um café. e aí depois eu comento para vocês se realmente é bom ou não é, ou se foi apenas uma Vai falácia. auditar, vai auditar, vai auditar esse café aí. Que bom. Então, gente, boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, né? Fiquem em paz, né? E saúde. Espero que a gente possa estar bem, né? Em breve, todos nós, e retomarmos aí as nossas vidas e seguir em frente. É isso aí. Uma boa noite a todos. Boa noite. Valeu, valeu. Obrigado. Sandro, obrigadão, cara. Sandro? Vou sair, tá, Sandro? Valeu.